Ibaxé. Ibaxé. A gente teve aqui da última vez e deixou um gostinho para falar agora de um Deixamos tema. Deixamos um suspense de um ponto muito importante. A gente estava terminando o vídeo falando de uma estrutura, né? E é interessante falar a palavra estrutura, mas assim, de uma forma de organização do universo segundo o pensamento iorubá, ou seja, uma cosmovisão. Exatamente, uma cosmovisão. Né? A gente falou, não é, que o universo, segundo a cosmovisão de Ifá, ele é um universo em conflito. Ele tem forças que são destinadas à preservação da vida, à preservação, à continuidade da vida no universo, e forças que são comprometidas com a extinção dessa vida. E a partir desse jogo de luz e sombras, não é que é possível uma ordem, que é possível um equilíbrio. Mas tem uma terceira ponta nesse eixo, nesse panorama, que é uma ponta importantíssima para a gente poder entender o universo, mas que por si só tem conteúdo suficiente para fazer muitos ibaxés, que é Yami. Então vamos fazer então isso, né? Do que nós estamos falando? Esse universo criado, né, por Olodumare, ele tem um ambiente que é o ambiente de Orixá, né, que são os filhos de Olodumare e que são os patronos da própria existência. Sim. Eles geram formas de existência e são cada um deles responsáveis por alguns aspectos da existência, né? E não só esta aqui, tal como nós a conhecemos, mas de uma existência mais ampla que tem relações exatamente com uma cosmovisão. Exatamente. Né? Ou seja, não se prende muito à existência dos homens, não está muito ligada a essa vida muito pequena, digamos assim, que é nossa, mas ligada a algo também muito maior. De um lado, orixá. De um lado temos as divindades, os orixás, não é? E existem espiritualidade, nós chamamos o termo orixá. Ele é um termo que tem definições específicas, mas a gente está usando ele aqui de uma forma ampla, querendo dizer com esse termo todas as divindades do panteão iorubá. Sim. Então nós temos essas divindades de um lado nós temos forças que são chamadas de Ajogun, não é? Que são Iku, a morte, Arun, a doença, Ofo, a perda, e um sem número de outras que são presentes dentro da cultura iorubá, que significam tudo isso que existe no mundo, toda essa capacidade lesiva que o mundo tem. Ou seja, que desconstrói aquilo que é natural que a vida e o organismo produzam. Ou seja, nós falamos dessas duas instâncias. Uma que é geradora de vida e que é administradora também desta vida, e isso nos inclui, tá? E outra que não, outra que gera constantes possibilidades de destruição ou desarticulação, desarmonia, né, que são os Ajogun. E aí tem Yami, a terceira ponta. Por que uma terceira ponta? Porque ela está ao lado da vida, mas ela também está ao lado de Ajogun. E ela também está isenta de ambos os lados. Só para deixar claro, a gente não vai nem passar perto de uma compreensão desse aspecto do pensamento iorubá que é tão complexo, Yami Oxorongá. Né? Com todo o respeito, nós abrimos mão de falar longamente dessas divindades agora. Nós nos comprometemos em uma outra oportunidade falar disso, porque é chave. Agora, pelo menos só para dar essa palhinha, só para a gente pensar, o que o Rodrigo está falando existe inclusive na tradição iorubá essa forma de contar da presença de Yami, que 3 estariam ao lado direito, 3 estariam ao lado esquerdo e uma no meio, né? 3 seriam responsáveis pela organização do mundo, pela defesa do mundo e dos seres humanos. 3 seriam responsáveis pela destruição do mundo e pela destruição dos homens, e de tudo que os homens produzem. E uma outra, né, que faz a mediação. Que está no meio e faz a mediação. E que, portanto, ela é isenta. Ela pode pender para um lado, pode pender para o outro, que torna, né, essa divindade tão complexa e tão difícil, inclusive, da gente... Por vezes perigosa.
muito frequentemente, com as histórias de Ifá que conhecemos, perigosa porque é destrutiva. Exatamente. Bom, mas a gente pode parar aqui, né? Só para a gente falar desses 3 aspectos que são, de um lado, os deuses do panteão, né? Os orixás, esses que nós todos conhecemos bem, Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, né? Oxum, Iemanjá, Oxalá, todos eles. Né? A Jogum, que são essas forças que jogam contra a criação. Forças lesivas. As forças lesivas, como disse o Rodrigo. E a Mioxolongá, que está numa terceira ponta, que pode estar aqui ou acolá, conforme sua vontade. Exatamente. E aí isso deixa 2 perguntas pra gente. A primeira, aonde está o ser humano no meio disso? E a segunda, nesse lugar em que ele está sozinho? Uhum. Mas isso a gente responde depois. Tá? Curte o nosso vídeo. Acompanha assina nosso canal, acompanha a gente.